Rouen, França, entre 5 e 10 de abril de 2022. Escreva esta carta em imagens a exatos 9.381 quilômetros daí. Daqui, partilho emaranhados de reflexões e ideias com você, espectador. Um emaranhado do meu ser, da minha existência enquanto imigrante, trabalhadora, brasileira, latino-americana na França. Uma videocarta dos antropofagismos da nossa história, dos tupinambás aos modernistas. Identidade cultural, privilégio e classes, estereótipo e relativismo cultural. O que é ser brasileira no velho continente? Falar do indivíduo e olhar para a história. Se entender é olhar para a sociedade em que se vive. Conexões das minhas reflexões pessoais com fatos históricos e atuais. Imagens que me acolhem e que crio. Pertencimento, alegria, admiração, miscigenação, desalento. Outras egrégoras que não me dizem respeito. Apropriação, deglutição, assimilação. Digiro Brasil e França. Nosso problema é acreditar que somos Ocidente. Apenas alimentamos a nossa ferida colonial. Estar aqui fora, muitas vezes, é quase como sumir um pouco por dia. Sentir-se longe e ter medo de perder-se na terra em troca do ar. Voa-se porque pode-se ver a sociedade que vive, sem a aura da perfeição quase divina que é alimentada em torno, porém humana, real e imperfeita. A romantização, ao pensar sobre a Europa como um espelho da realidade que viveram os artistas como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, entre outros modernistas e tantos outros ícones da burguesia que por aqui viveram. Estar no umbigo do mundo é um preço caro para a classe trabalhadora. Tudo aquilo que é diferente da cultura branca é tido como primitivo. É um corpo submisso às microagressões o tempo todo. Embora a miscigenação aqui seja tão connatural quanto no Brasil, ela aqui não é vista como tradição. O que são tradições, se não invenções? Invenção da democracia socio-racial, invenção de uma semana quando se foram 3 dias, invenção de símbolos que representam uma nação. A tradição fez nascer o Abapuru, mas a subversão o fez crescer. Nessa comilança étnica, como também a cultura do outro, do colonizador, mas sobretudo a do colonizado. Quero é botar meu bloco na rua, xingar pra dar e vender. E redescubro no outro que antes fora distante, mas que são tão semelhantes. Vejo meu Brasil em África, Burundi, Cabo Verde, vejo meu Brasil em Ásia, China, em Tailândia e Vietnã. Vejo meu Brasil em tudo. Nessa trajetória, procuro e recrio conhecimentos, me apropriando deles para ter forças de me reconstruir e criar meu próprio espaço nesse lugar que não me pertence. Na cidade onde vivo, em 1550, houve uma festa brasileira. Os ricos comerciantes franceses, que enviavam suas frotas para as Américas, cultivaram uma relação com as tribos Tupinambá e Potiguar na exploração do pau-brasil. Eles decidiram trazer uma amostra das maravilhas do Brasil para cá, a fim de convencer a coroa a contribuir oficialmente para a exploração. Entre 1 e 2 de outubro de 1550, neste fatídico momento histórico, esses comerciantes da Normandia decoraram para o show uma pequena ilha que existe no meio do rio Sena, com frutas, pássaros e outros animais brasileiros. Recriaram ocas, aldeias e penduraram redes. Na reconstrução desse ilusório jardim do Éden, que havia sobre a vida nos trópicos, colocaram 30 indígenas tupinambás vindos de Pernambuco, 250 marinheiros que falavam fluentemente o tupi e 50 prostitutas, todos pelados na ilha, mostrando a vida do bom selvagem. Uma tentativa de espetacularização de combate, um simulacro de guerra tupinambá e tabajara. A encenação de batalha não era costume para esse povo. Amavam guerra, capturar, matar e comer. A antropofagia raiz, não a criada por Oswald de Andrade, quase 4 séculos depois. O rei pergunta o que eles acharam do país. Como que um
povo robusto e armado se submete a alguém tão fracote e jovem como você, que nem veio lutar com seu povo na batalha. Além do mais, a gente viu uma meia dúzia de nariz arrebitado, cheio de regalia, e a maior parte do povo não tem nada. Como essas pessoas podem ficar paralisadas sem nunca se revoltarem contra vocês? Tal evento histórico inspirou um século mais tarde ao discurso da origem da desigualdade entre os homens. Ferdinand Denis lança o livro que conta este evento que partilho com vocês. Pois é, 457 anos depois, e parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Por aqui, assistimos os desdobramentos da história. A revolução será verdadeiramente francesa ou outro antropofagismo? Me lembro pequena lendo meu livro, Uma Aventura no Mundo de Tarsila. Eu alimentei minha criança interior de sonhos e quis desbravar e me aventurar como outrora ela fizera. Quis eu também ser vista pelo mundo. Logo eu, parda, mestiça, mulata, não negra, não branca, sem lugar por excelência, apropriei-me das minhas origens como José de Alencar e as romantizei em O Guarani. Eu nunca poderia ter imaginado que os tupinambás poderiam ter feito história na cidade de Joana d'Arc, dos impressionistas e da Guerra dos 100 Anos. Nesse jardim, que outrora fora um simulacro edênico, não possui nenhum registro físico no local. Procuro painéis de turismo, placa em bronze, monumentos, nada. Ela hoje possui seu próprio trunfo, pois está recriada no meu imaginário. Ela é capoeira, samba, saci, cuca, doca, guaraná. Ela agora está tombada como meu patrimônio cultural. Como, mas só me saciarei o dia que conseguirmos emancipar nossos povos, para finalmente ver os trabalhadores selvagens, orientais, escreverem sua história livres. Como diz Evandro Nascimento, em A Semana de Arte Moderna de 1922 e o Modernismo Brasileiro, que o exemplo excepcional de Oswald de Andrade seja o caminho para reavaliar as relações culturais entre o Brasil e Europa. Muito além da influência passiva, sem alterações, desfere-se o golpe da ruminação antropófaga, digerindo e repetindo o elemento estrangeiro, porém inscrevendo-lhe traços de diferenças. Nisso, é toda uma determinação entre dominador e dominado que se vê abalada, como um todo, quando o selvagem faz o civilizado escrever, levando-o a ver o que ele não poderia ter visto e consequentemente dito, por motivos de etnocentrismo.